campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos! Saudações fraternas a todos, em especial aqueles irmãos, aqueles amigos, companheiros que nos acompanham neste canal do YouTube do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje vamos ler o capítulo 88 do livro O Espírito da Verdade, ditado por diversos espíritos e escrito por Chico Xavier e Valdo Vieira. No capítulo 88 tem como título De Tocaia, e esta reflexão foi feita em torno do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos, os que sabem perdoar, e o item 3. Então nós vamos ler o item 3 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, um pequeno trecho que nos diz assim: se um irmão pecou contra você, vão e acertem a falta em particular com ele, e se ele ouvir, terão ganho seu irmão. Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes terei que perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: você deve perdoá-lo, não apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. E nós vamos encontrar este pequeno trecho no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Então, Pedro perguntou, não é? Quantas vezes nós devemos perdoar? Sempre que aquela contrariedade, aquela ofensa vier no nosso pensamento, está colocada aí a grande oportunidade de perdoar. Perdoar com entendimento, compreensão, com esta compreensão do coração. Um perdão com esquecimento, mas compreendendo a atitude do nosso próximo. Então aí está este item 3 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora nós vamos ler o nosso texto do capítulo 88 e que nos diz assim: Luís Borges, denodado tarefeiro da Casa Espírita, em São Paulo, atravessava calmamente a Avenida São João, na capital bandeirante, quando foi alvejado por um tiro de revólver, estabelecendo-se o rebuliço. Populares e guardas, assobios e reclamações. Pobre moço desconhecido e armado foi preso e trazido à presença da vítima. Borges mostrava-se assustado, mas sereno. A bala atingira simplesmente o livro que sobroçava de mão encostada ao peito. E esse livro era o Evangelho segundo o Espiritismo, com que se dirigia a certa reunião em favor de um enfermo. Peço desculpas, o tiro foi causal, rogou o jovem pálido. Os policiais, contudo, retinham-no furiosos. Luís Borges, no entanto, buscando a paz, abriu o volume chamuscado e falou: vejamos a mensagem do Evangelho. E ante o assombro geral, leu, na página aberta, as belas referências do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor,
Quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoais até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Quando Borges terminou a leitura, o moço preso ajoelhou-se na rua e começou a soluçar. Só então explicou que ali se achava de tocaia para assassinar o próprio irmão, que o havia prejudicado num processo de herança, e prometeu desistir de semelhante propósito para sempre. Quem ditou esta bela reflexão foi Hilário Silva. E aí está então. Vejam, meus irmãos, que história linda. Este moço carregava uma arma, estava de tocaia para ferir o seu irmão que o havia prejudicado na divisão de alguns bens de uma herança. E, sem querer, aquele revólver dispara, mas quem e onde e como atinge aquele disparo? Era um trabalhador espírita dirigindo-se a uma atitude de caridade, e aquele tiro, aquele disparo vem e encontra um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e salva este trabalhador espírita. E também oferece ali a oportunidade de esclarecimento e de perdão quando nós nos sentimos prejudicados, quando nós nos sentimos contrariados, ofendidos. A providência divina cuidando de todos naquele momento muito especial e muito importante. Porque quando aquele disparo entra no livro, ele não machuca, ele não atinge aquele trabalhador, mas faz um trabalho imenso. Traz para ali perto aquele rapaz. E este rapaz que estava então sentindo-se prejudicado na divisão dos bens, ele confessa que estava ali para ferir o seu irmão, mas que diante desta bela atitude, que Luiz Borges, nessa atitude de abrir o Evangelho, e vamos ver a mensagem que nos cai. E a mensagem era: bem-aventurados os que são misericordiosos, aqueles que sabem perdoar, aqueles que sabem entender e compreender que as coisas da matéria hão de ficar neste plano mais puro da matéria e que daqui nós somente vamos carregar conosco a pureza daqueles que sabem perdoar, a pureza de coração, meus irmãos. Que bela lição para podermos refletir no dia de hoje. O acaso não existe. Deus está sempre conosco, nos cuidando e nos oportunizando situações para a nossa melhor. Vamos pensar sobre isto no dia de hoje. Fiquem bem e tenham um excelente dia. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site